devemos. Então, deixa eu começar aqui para gravar. Não, já está gravando. Então, que vamos ótimo. lá. Bom, então, declaramos abertos os trabalhos relativos, então, ao 12º Congresso de Ensino e Pesquisa do nosso curso de Direito e do Programa de Mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Esse congresso, assim como a Semana Jurídica, eles já se tornaram, não é, um baluarte nos eventos, seja no que diz respeito ao Centro Universitário IESB, seja no que diz respeito também aos eventos jurídicos aqui de Brasília, do Distrito Federal e do Brasil como um todo. No Dia dos Professores, eu conversava e parabenizava os nossos professores aqui do Centro Universitário IESB, e eu estava, não é, professor Márcio, olhando ali, fazendo uma linha do tempo, as fotos, fazendo uma imersão na linha do tempo e vendo, né, a quantidade de eventos Peraí, extensos. Eu vou ver aqui agora. Por favor, Edson, seu microfone está ligado. Desligou. Bom, então, e aí eu pude constatar, né, como esse caminhar ele foi importante para as nossas reflexões, para o adensamento, então, das discussões importantes que o direito e a sociedade necessitam como um todo. Bom, o nosso querido, ilustre professor, juiz, magistrado, né, Márcio Evangelista, que está organizando este congresso, e imediatamente, quando conversávamos sobre o evento jurídico, o professor Márcio logo já apontou e registrou a necessidade de abordarmos como um tema central os 34 anos de Constituição Federal, não é, professor Márcio? Né? A importância de se discutir, então, estes 34 anos de Constituição, ela porque nós, além de estar completando efetivamente estes já ditos 34 anos, ela foi nominada, ou alguns dizem apelidada, pelo querido, né, e saudoso deputado Ulisses Guimarães, de a Constituição Cidadã. Isso aí é uma nomenclatura que a nós nos emociona juridicamente, socialmente, intelectualmente, de uma forma muito fecunda, porque ela veio justamente garantir os direitos dos cidadãos, veio assegurar a liberdade de pensamento e veio coibir os abusos de autoridade, não é, professor Márcio? Então, de todas as leis que existem em um país, a Constituição é a mais importante delas, não é? É a norma que trata justamente da elaboração das outras leis, como devem ser elaboradas as demais leis, né? Por quem que deve ser, então, feita, quem deve ser a iniciativa, etc. Então, e do conteúdo mínimo que essas outras normas devem ter, não é? Bom, eu vou, então, passar a palavra para o nosso palestrante, para o nosso expositor, para o nosso organizador do 12º Congresso de Ensino e Pesquisas Jurídicas, para que, então, profira, né, esta palestra inaugural deste evento tão importante e já consolidado, portanto, neste centro universitário. Não é demais dizer, professor Márcio, da minha profunda, sincera, honesta admiração que tenho pelo seu trabalho, que tenho pela sua dedicação, pelo seu empenho e toda a sua contribuição tão relevante, tão importante, não é? Aqui a nós, do Centro Universitário IESB, e na formação de todos os nossos alunos em nível de graduação e em nível de pós-graduação. Muito obrigada, meus agradecimentos sinceros aqui. Muito boa noite a todos, um especial agradecimento à professora doutora Ani, que é nosso, vamos dizer assim, nosso guia, né, aqui no nosso IESB, né. Estou há 18 anos aqui no IESB, participei de todos os congressos, de todas as semanas jurídicas, e para mim é uma grande satisfação organizar e abrir, né, essa 12º Congresso
do IESB, né? A professora Ani já entregou aí, né, que nós estávamos olhando as fotos do passado, né? E realmente é muito gratificante ver que o Congresso, a Semana Jurídica, são eventos que já se consolidaram no IESB, né? E isso só tenho a agradecer ao IESB como instituição e como minha casa acadêmica, né? Realmente eu me sinto muito feliz e realizado em estar aqui no IESB, e disse há pouco, né, para a professora Eda, né, que eu só saio daqui o dia que ela me mandar embora, né, porque eu não quero sair daqui do IESB. O IESB é a minha casa acadêmica mesmo. Aqui entrei com uma especialização e hoje estou com um doutorado graças a esse ambiente profícuo acadêmico que sempre nos faz querer mais, aprender mais e, como disse um filósofo já, né, eu acredito muito nisso, que conhecimento não se vende, né? Conhecimento se compartilha. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido aí no longo dos quase 34, professora, mas não é 34 anos, mas quase 30 anos já de formado, né? E que tenho estudado sempre, nunca parei de estudar, né? Então, eu agradeço a presença de todos, né? Nós temos aí mais de 40 alunos presentes, isso é uma prova do nosso prestígio do IESB, né, o prestígio do IESB em relação a esses congressos. E o tema não é mais importante para mim, né? O tema é um dos, vamos dizer assim, um dos norte a todos nós, estudantes profissionais do direito, a Constituição Federal, né? 34 anos de uma Constituição que é difícil mensurar, né, o quão importante é no divisor de águas sobre o direito brasileiro, né? A Constituição Federal brasileira, ela trouxe assim, vamos dizer assim, luzes, né, muito maiores do que até do iluminismo que a gente estuda. Um período de chumbo, um período escuro que tivemos no passado, a Constituição veio abrir, né, um futuro a todos nós, né? Então, realmente, para mim, uma grande satisfação estar aqui hoje abrindo esse 12º Congresso. Agradeço penhoradamente a professora Ani por todo o apoio que tem me dado aí desde que chegou ao IESB, e se estamos no pé que estamos hoje do IESB, é graças realmente à sua coordenação. Muito obrigado, professora. Então, nosso tema aqui é óbvio, né, é direito penal, mas agora falando da Constituição. A nossa Constituição, ela é extremamente analítica, dirigente e extensa em relação ao direito penal. Então, por isso que eu desejei abrir, né, esse congresso falando da Constituição do Direito Penal. E eu começo com uma reflexão, para que todos nós tenhamos isso em mente, ao lidar com o direito penal, nunca se esquecer da Constituição, né? O professor Luiz Regis Prado diz claramente lá, né, a força do direito penal como instrumento de controle social é baseada em drástica e poderosa intervenção no modo de vida, na liberdade, na honra e na dignidade do ser humano. Há que se justificar, legitimar, limitar o poder punitivo estatal com base na racionalidade, na justiça, nos princípios e nos valores essenciais consubstanciados pela sociedade política na lei maior. Então, acho que isso é o norte de todos nós no direito penal. Mas nessa pequena reflexão aqui, nós podemos tirar tanta coisa que o Luiz Regis Prado colocou ali em pouquinhas linhas, né? Primeiro de tudo, um erro de usar o direito penal como instrumento de controle social, né? O direito penal não deve ser esse instrumento de controle social. O controle social deve ser feito pela própria sociedade, né, por todos os nossos mecanismos que temos, e não esta intervenção drástica, como ele mesmo diz aqui, né? É baseado numa drástica e poderosa intervenção no modo de vida. O direito penal, ao contrário de que muitos entendem, né, ela não é um instrumento de controle social e não deve ser também utilizado como uma intervenção do Estado no nosso modo de vida, né? E para isso que nós temos que ter limites, né? Então, há que se justificar, há que se legitimar e limitar o poder punitivo estatal. O ministro do STF esteve conosco aqui num dos congressos, né? Tive o prazer de estar com ele num evento com a professora Eda,
ele disse o seguinte, né, o ministro Joaquim Barbosa, toda intervenção do direito penal é uma intervenção drástica do Estado. Então, nós temos que sempre ter em mente de que esta intervenção é um constrangimento ao cidadão. E se é um constrangimento ao cidadão, nós devemos limitá-lo. E é isso que traz a nossa Constituição Cidadã, a nossa Carta Maior, um limite ao direito penal, que, se deixarmos para o legislador infraconstitucional, ficaríamos à mercê de variações políticas polarizadas como nós estamos vivendo hoje. Por isso que a Constituição é a nossa garantia de que nós não teremos, né, uma politização do direito penal. A Constituição é a nossa garantia desse limite do poder punitivo do Estado, desse braço forte que constrange o cidadão, que muitas vezes não tem força contra esse Estado grande. A Constituição é a força desse cidadão, né? Para falar sobre isso, eu vou contar um pouquinho da história do direito penal até chegar na Constituição Federal de 88. Então, peço permissão aí para todos os colegas, vamos fazer esse contrato pedagógico aqui agora, vou falar um pouquinho da história do direito penal, né, a história do direito para chegar na nossa Constituição. Como é que chegamos à nossa Constituição de hoje, né? Então, quando se fala de direito penal e história do direito, óbvio que nós temos sempre que nos pensar quais são os instrumentos, né, de trato social. A nossa sociedade, desde os seus primórdios, sempre trabalha com religião, ética, moral e o direito. Mas o homem, como gregário, o homem vivente na sociedade, né, ele necessita, né, ter regramentos. Então, os regramentos passam pela religião, pela ética, pela moral e, por óbvio, pelas regras do direito, né? Então, o homem se situa sempre nessas regras, né, religiosas, éticas, morais e jurídicas. O homem, então, está em permanente aperfeiçoamento, junto, se adaptando em cada uma dessas regras do dia a dia, seja na religião, na ética, na moral, no direito. E é interessante traçar, quando você fala da história do direito, que tudo que nós estamos fazendo hoje não é novidade. Tudo que nós estamos fazendo hoje é continuidade do que já foi começado, né? Já foi iniciado. O professor Inocêncio Mártires Coelho, citando Conrad Hest, ele diz lá, né, que nós vamos descortinar novos horizontes, mas nunca inovando e sempre reescrevendo aquilo que já foi escrito, trazendo novos horizontes daquilo que já foi pensado, continuar a pensar aquilo que já foi pensado, né? Então, as conquistas científicas de hoje são acréscimos ao trabalho de outrora, de outros que nos antecederam, né? A compreensão plena do direito, né, do conhecimento de todas as fases da elaboração do direito, de como é que chegamos a este ponto hoje, é muito importante. Por isso que o direito ele vive impregnado de fatos históricos, né? A compreensão do direito, muitas vezes, é necessário voltar um pouquinho atrás e ver esses fatos históricos, né? E quando se fala de direito penal, né, e a história, nós vemos que temos penas severas, penas bizarras, a lei de Talião, tudo isso nos chama muito a atenção hoje, nos salta aos olhos falar dessas penas curiosas, às vezes, bizarras, severas, né? Mas quando você estuda o direito primitivo, a gente constata, né, que o homem, vivendo em grupo social, teve a necessidade destes regramentos, porque existia a vingança privada, existia cada um por si, né? Então, o homem vivendo em grupo social foi necessário estabelecer regras que hoje saltam aos olhos, dizendo que serão regras severas, né, bizarras, curiosas, mas que, na realidade, tinha a finalidade de dar estabilidade ao cotidiano das comunidades, né? Na Antiguidade Oriental, nós vemos lá o direito cuneiforme, nós encontramos várias codificações, né? A ideia da codificação justamente foi essa, trazer mais segurança à comunidade. E o mais comum das codificações do direito cuneiforme que nós conhecemos é o Código de Hammurabi, né? Que foi uma consolidação de culturas, né? De direito cultural dos sumérios, dos acadianos, de outros povos de origem semita. Então,
é de uma codificação, da junção de culturas, da junção de regras, que nasceu o Código Hammurabi como das codificações mais antigas. E lá haviam realmente, não só no Código de Hammurabi, mas em outras codificações antecedentes e depois também, penas muito severas, né? Que não raro ainda existem hoje em alguns direitos, principalmente de origem muçulmana, né? Mutilações, né? Penas bizarras, como no direito penal egípcio, que a gente vê penas curiosas, bárbaras, né, e estranhas ao nosso olhar de hoje, né? Por exemplo, deixar uma pessoa abandonado à própria sorte, à voracidade dos crocodilos, estrangulamento, decapitação, fogueira, embalsamento em vida, empalação. Então, tudo isso hoje para nós soa muito estranho, né? Como essas penas bizarras. E algumas dessas regras criminais, então, você verifica, inclusive, também no direito penal israelita, né? Como lá, logo no decálogo lá do Torá, você verifica a blasfêmia, heresia, homicídio, roubo, adultério, falso testemunho. Então, havia já essa ideia dos crimes que nós sabemos que hoje é comum para nós olharmos, mas havia essas penas estranhas, bizarras, severas, mas que eram necessárias. Por que eram necessários esse tipo de pena, né? Nós verificamos a pena de talião, né, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, era recorrentemente adotada em várias legislações. Muitas legislações adotavam esse tipo de regra, né, olho por olho, dente por dente. E para quem gosta, né, na Casa do Dragão, recentemente, teve um episódio que foi invocado pela rainha, né, olho por olho, né, o filho dela perdeu o olho, ela queria tirar o olho do outro menino, então ela exigiu a lei do olho por olho, dente por dente. Então, você vê que isso foi disseminado no mundo. Mas qual foi a razão dessa pena tão grave, né, olho por olho, dente por dente, a pena de talião? Ela veio, na realidade, com a finalidade de por termo as vinganças extremadas, né? A pessoa, um matava a família do outro porque havia cometido um delito pequeno, às vezes, então havia vinganças extremadas. Então a lei de talião, ainda que hoje, aos nossos olhos, pensemos que ela seja extremada, à época ela veio para justamente evitar o abuso das vinganças privadas extremadas, né? E aí, vista essa pequena história sobre que as penas, que o regramento do direito penal veio no intuito de evitar evitar a vingança primada, ou seja, o direito veio para limitar as vinganças privadas do direito penal, né? Nós chegamos, então, ao direito penal brasileiro, tivemos alguns códigos, Código de 1830, 1890 e depois o Código de 1940. O Código de 1940 ele é interessante de estudar a exposição de motivos dele, recomendo a leitura de toda a exposição de motivo, para ver por que do Código, né? Brasil, por influência do direito penal italiano, Brasil, por influência do direito francês, do direito alemão, nós vimos que estávamos atrasados. O Código de 1890, chamado por alguns, né, de um código horrível, né, ele estava muito atrasado em termos de teorias do direito penal, inclusive sobre direitos, né, reconhecidos internacionalmente, e o nosso código era muito atrasado. Então, o Código Penal de 1940, quando você analisa a exposição de motivos dela, você verifica que o projeto centrou-se aí numa necessidade da atualização da lei penal no Brasil, né? A necessidade de termos uma legislação penal compatível com as novas ideias dominantes no campo da criminologia mundial.
Então, apresentado o projeto, esse projeto foi submetido a uma longa revisão, quase 2 anos de revisão. E nessa revisão é que teve o grande diferencial, que nós tivemos Roberto Lira e Nelson Hungria nessa comissão de revisão, né? Quem é meu aluno sabe que eu não me canso de falar de Nelson Hungria, que eu considero o pai do direito penal brasileiro, né? O direito penal moderno brasileiro, para mim, o pai é Nelson Hungria e Francisco Campos, que à época era ministro da Justiça. E nessa revisão tão profunda de 2 anos por Roberto Lira, Nelson Hungria, Vieira Braga, Marcelo Queiroz e próprio Francisco Campos, resultou num novo projeto, né? Então, houve o projeto inicial de Alcântara Machado, uma revisão do Nelson Hungria e este novo projeto. Este novo projeto de Código Penal, ele se aproximou do direito penal mais moderno existente à época, principalmente direito penal alemão e direito penal italiano. E ele adotou ali uma posição conciliadora entre delitos e penas, entre sistema prisional, e ele não adotou, como os códigos antigos e as legislações antigas, né, uma política extremada em matéria penal. Então, nós tivemos ali um avanço muito grande. E tudo isso porque se verificou, durante toda a história do direito penal brasileiro, que as medidas puramente repressivas do direito penal se revelaram insuficientes na luta contra a criminalidade. Ainda hoje estamos sofrendo isso, né? Mas na época já se vivenciou isso e já queríamos trazer um código penal melhor a respeito disso. Então, no Código Penal de 1940, logo no artigo 1º, revela ali a modernidade do Código, né, que adotou-se expressamente o princípio da legalidade, o princípio da culpabilidade, né, nulla pena sine culpa, né, o princípio da legalidade, nulla pena sine lege. Então, fica muito claro ali a ideia de afastar o abuso do poder estatal no uso do direito penal. O direito penal só pode ser exercido se fundado no princípio da legalidade, no princípio da culpabilidade. Então, logo no artigo 1º, a gente vê o propósito do Código, né, de avançar claramente no direito penal moderno, né, e o projeto foi considerado, muito depois de aprovado, né, um código excelente, está em vigência até hoje, a maior parte do Código Penal de 40, né, e nada deve aos grandes códigos da época, né, e foi aprovado em 1940 e passou a viger em 1942 e está vigendo aí parte dele até hoje, né. A reforma penal em 84 também, né, teve ali o dedo, né, do ministro Nelson Hungria. Nelson Hungria apresentou um projeto de lei, né, e esse projeto de lei foi aprovado em 1969, e nós teríamos um código inteiramente de Nelson Hungria, mas esse código foi revogado, né? Então, teve a mensagem do ministro da Justiça dizendo, olha, não tem necessidade de um código novo, o Código Penal de 40 é muito bom, basta que seja reformado. Então, havia a necessidade de reforma, mas não havia necessidade de um novo código. Então, o Código Penal apresentado em 1963 e aprovado em 69 por Nelson Hungria não entrou em vigência, foi substituído por uma reforma penal em 64, né, em 84. Em 1984, então, manteve-se aí o Código Penal atual, de 1940, mas trouxemos aí uma reforma. Por que dessa reforma? Qual a razão da reforma? Altos índices de criminalidade, novas espécies de crime, uma medida repressiva muito básica como resposta ao delito, nós precisamos ter algo mais, como vieram depois as penas alternativas, a questão da ressocialização, porque havia uma rejeição, como ainda há, infelizmente, uma rejeição social dos apenados, né, e um incremento da reincidência, né. Outro ponto que em 84 já se vislumbrou foi a sofisticação tecnológica, né, dos crimes. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós sabemos que o criminoso tecnológico se reinventa todos os dias e a lei está atrasada em relação a isso, ou seja, isso já foi motivo de reforma do Código Penal em 84. Então, as reformas eram necessárias e, ao longo do dedicado trabalho da revisão
René Ariel Dott, foi um dos membros, apresentou-se uma reforma da parte geral, atualizando o sistema penal muito próximo do direito penal alemão, principalmente com o finalismo, né? E trouxemos ali também um sistema completo, reforma do Código da parte penal, parte geral do Código Penal, a Lei de Execução Penal de 84, mais o Código de Processo Penal. Então, a novidade que a gente pode trazer aqui em relação a esta reforma de 84 e a implementação da Lei de Execução Penal e a reforma do Código de Processo Penal, a adoção de uma nova política criminal. E a partir de então, o Código Penal de 40, com a reforma de 84, é a política criminal que nós estamos tentando manter desde então, atualizando-a, né? Então, ela possibilitou aí a implementação nas reformas do sistema prisional, reforma no sistema processual penal, se aproximando dos grandes códigos processos penais do mundo, né? Então, se aproximou muito do que nós temos hoje. Mas nós tivemos, infelizmente, né, de 1940 até 1988, um período, né, de ditadura, é chamado período de chumbo, né, em que havia muito receio de que todos esses avanços da legislação penal fosse perdido por um novo Estado, né? Entre um novo presidente, entre um novo Congresso Nacional e muda o direito penal. Porque o direito penal ele é o reflexo de um Estado totalitário ou de um Estado democrático. Se é um Estado democrático, o direito penal, o processo penal tem que ser reflexo desse Estado democrático. Se ele é um Estado totalitário, o direito penal vai ser reflexo disso, né? Não adianta se falar em ampla defesa e contraditório se você está diante de um sistema totalitário, né, autoritário. Então, havia muito receio sobre isso. Isso eu ouvi já da boca, né, de alguns constituintes, que eu tive o prazer de ser aluno. Então, eu tive o prazer de ser aluno com alguns deputados constituintes, e eles falavam, havia muito receio de que todos esses avanços da legislação penal até 84 se perdessem com a troca de governos, com a troca de congressos. Então, chegamos ao ápice, né, da nossa discussão de hoje. Fiz essa pequena introdução do direito, história e do direito penal até 1984, e com essa preocupação de se perder toda a nossa reforma penal, processual penal e de execução penal que ocorreu até 84. Uma aproximação do direito penal mais moderno até então existente, direito penal alemão, direito penal italiano, e verificou-se então que precisava se preservar esses avanços, e por isso a nossa Constituição Federal de 88 veio impregnada de direito penal, para o que eram princípios legais, o que eram normas infraconstitucionais de garantia de defesa, garantia de amplo acesso ao processo, né, de um devido processo legal, uma execução penal humanista, um direito penal não sancionador, mas sim um direito penal fragmentário por exceção, ser elevado a caráter constitucional. Então, havia essa grande preocupação, os constituintes, então, tinham esse receio, e, então, a nossa Constituição foi extremamente dirigente, né, nas palavras de Canotilho, em relação ao direito penal, correto? E aí, então, nós entramos no nosso ponto sobre a Constituição Federal e o direito penal, né? Começo a falar sobre a Constituição Federal e a instauração do Estado Democrático de Direito. Nós sabemos que a história do Brasil, todos nós estudamos isso, né? No finalzinho ali de 86 para 87, já no mandato presidencial de Ernesto Geisel, né, havia um clamor, né, de vários setores da sociedade pelo fim do regime militar, né? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil foi extremamente atuante neste ponto, né? Teve um destacado papel em relação a encerrar esse regime militar, né? E aí entra a nossa grande participação dos operadores do direito, né? Nós temos que ter orgulho em fazer parte, né,
do mundo jurídico, porque foi um mundo jurídico através da Ordem dos Advogados do Brasil, através de todas as entidades jurídicas que se movimentou para encerrar, né, para dar fim realmente ao regime militar à época, né. Os mais notáveis juristas reivindicaram abertamente, correndo risco, né, de uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né. O Largo de São Francisco, em São Paulo, né, a Faculdade de Direito, foi um dos pontos centrais, e a famosa, né, Carta aos Brasileiros, do professor Goffredo Teles Júnior, foi ali um ponto de partida dos escritos que invocavam a imediata instauração do Estado Democrático de Direito. Tivemos aí as diretas já, vocês conhecem essa história, e tivemos aí a eleição de Tancredo Neves, que infelizmente, por problema de saúde, faleceu. Então José Sarney, o presidente José Sarney, foi alçado ao cargo de presidente, e neste ponto caiu em seu colo, né, pode-se assim dizer, um grande desafio, que era realmente lançar ali todo o alicerce que nós temos hoje, né, sobre um direito constitucional, é estabelecer a democracia no país e ter um instrumento para que essa democracia vivesse, se fortalecesse. Como hoje, nós temos 34 anos de Constituição Federal. Isso é o que chegou ao presidente José Sarney, né? José Sarney tinha que fazer isso, então ele, logo em seguida, principalmente porque aqueles ares, né, da Carta aos Brasileiros ainda pairava sobre o Brasil, ainda tínhamos todo esse clamor por um novo Brasil, um Estado democrático. Então, a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1º de fevereiro, teve a participação pequena ali de José Carlos Moreira Alves, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, mas o grande, né, maestro, pode assim dizer, da Constituinte, já foi mencionado aqui pela professora Ani, né, o saudoso deputado Ulisses Guimarães, que foi o maestro sobre isso, né. Então, todos os constituintes eleitos em novembro de 86 passaram, então, a ter essa dificultosa tarefa, né, grandes desafios e dificuldades. E aqui, fazendo um parêntese, né, muito interessante dizer isso, que foi uma Constituinte completamente diferente de toda a história que nós tivemos no Brasil, porque não foi uma Constituinte fechada ali nos gabinetes, não foi uma Constituinte que só os operadores do direito, os técnicos e as elites temáticas, né, que nós sabemos que existem, né, os grandes lobistas que influenciam as nossas leis, mas não, foi uma Constituinte totalmente aberta, que recebia uma imensidão de propostas, né, dos mais interesses sociais diversos do mundo, todo mundo recebendo, né, o professor Ulisses trabalhou com isso também, né, então é muito interessante ver a história da nossa Constituinte para entendermos como que chegamos a essa Constituição que nós temos hoje. Muito interessante. E por isso que nós temos os mais variados temas na nossa Constituição. Ele é fruto realmente de uma participação muito intensa de todos no Brasil que desejavam aí um Estado democrático de direito. Então, essa Assembleia Nacional Constituinte resultou, né, em 5 de outubro, todo mundo sabe, de 1988, a nossa muito comemorada e esperada Constituição, né? 330 artigos, e como disse já a professora Mia, a nossa Carta Cidadã, né? Por quê? Por que ela é chamada de Carta Cidadã, né? O deputado, né, o Ulisses Guimarães levantou a Constituição, aquela cena célebre, né, dizendo a Carta Cidadã. Mas por quê? Qual o fundamento disso tudo, né? Nos anais a gente encontra as discussões do porquê chegar a essa terminologia, né, a Carta Cidadã, porque é uma Constituição comprometida com a defesa e a proteção da pessoa humana. Esta ideia de ser uma Carta Cidadã, uma Constituição totalmente calcada e comprometida na defesa e na proteção da pessoa humana. Por isso, uma Carta Cidadã, né? As características que foram logo no começo, né, porque é lógico que
fazer a Constituição foi difícil, mas também tem aqueles que ficam de fora atirando pedra no telhado, né? E aí se imputava à nossa Constituição Federal de uma Constituição extremamente analítica, demasiadamente extensa, né? E porque tinha no seu bojo matérias não constitucionais. Eu ouvi de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele falando isso sobre o direito penal. Ele falou, o direito penal não evolui porque está na Constituição. Se fosse uma lei infraconstitucional, já tinha evoluído melhor. Deixemos na Constituição que estaremos protegidos, né? Porque realmente foi necessário incluir na Constituição muitas matérias que não têm índole constitucional, mas porque realmente nós precisávamos da proteção de uma Constituição, a proteção da Carta Cidadã, né? E aí, com a promulgação da Carta Cidadã em outubro, né, 5 de outubro de 98, foi instalado realmente, né, um Estado democrático de direito que a gente exigia há tempo. Eu me lembro, né, eu era pré-adolescente ali quando foi publicada essa Constituição, foi um dos motivos, inclusive, que me fez fazer, né, o curso de Direito, porque eu entrei na faculdade em 91. Então, em 88, quando saiu a Constituição, aquele movimento todo, minha mãe, com toda a perspicácia dela, né, me explicou o que era aquilo, que aquilo era realmente muito importante, e isso que fez também me dar a vontade de fazer o curso de Direito, né? Então, esse Estado democrático que tanto se ansiava chegou com a Constituição. Então, nós, brasileiros, assumimos, então, aquele áreas de legalidade, sociedade civil, né, todos os seus segmentos protegidos pela Constituição Federal. Então, realmente, é um marco que nós devemos nos orgulhar e proteger. Nós todos, como operadores do direito, vocês, estudantes, logo estarão aí formados, trabalhando em todas as suas áreas, nunca devemos permitir que ofenda a nossa Constituição. Realmente é muito importante. E aí, o que tem do direito penal na nossa Constituição? Para nós chegarmos aí a mais um ponto central da nossa fala de hoje. Falamos da história do direito, da história do direito penal, do Código Penal de 40, da eclosão da nossa Constituição e do Estado Democrático de Direito, e o direito penal e o Estado Democrático. Como é que funciona um direito penal no Estado Democrático? Conforme a nossa Constituição, ela traça todas as nossas linhas de como devemos agir no direito penal, né? E até hoje, infelizmente, nós vemos falas em posses de ministros, posses de magistrados, de que vão combater isso, vão combater aquilo, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não é a função do magistrado, segundo a Constituição. Segundo a Constituição, o magistrado que atuar em direito penal, ele tem a função de proteger o cidadão contra o abuso do Estado. Então, ele não tem que combater a corrupção. Quem combate a corrupção são os órgãos de fiscalização, são os órgãos de acusação. O magistrado ele tem que combater o abuso do Estado quando atua neste combate, porque nós devemos traçar linhas limitadoras para a atuação do Estado, e a Constituição fez isso, né? Então, o direito penal ele tem que trabalhar sob o império da lei. Isso está na Constituição. O direito de punir do Estado não pode ser afastado do texto da lei, né? As regras de consenso democrático, né, colocam o direito penal a serviço do interesse da sociedade, não no interesse de um ou outro acusador, de um ou outro que se julga, se arvora, né, senhor da verdade, querendo condenar a todo custo. Não é essa a ideia, né? O direito penal está a serviço da população, particularmente na proteção dos bens jurídicos mais importantes, né? Os bens jurídicos que são violados, o direito penal está lá para proteger, mas de acordo com a Constituição, sempre com uma justiça equitativa, não com uma justiça desregrada, desmedida, ferindo os direitos que são consagrados por vários tratados internacionais e pela nossa Constituição, né? A nossa Constituição, ela inclusive, quando você estuda a ideia de direitos fundamentais, ela tem uma duplicidade. O que é essa ideia de duplicidade? Mas todos esses direitos que estão na nossa Constituição já estão em tratados que o Brasil é signatário. É justamente essa ideia de reforçar
na Constituição o respeito aos direitos fundamentais que são reconhecidos mundialmente, para que ninguém possa falar que é um tratado internacional que não se aplica no Brasil. Está na nossa Constituição para nós respeitarmos, né? Então, essa ideia do império da lei traz a ideia do direito penal como uma proteção subsidiária. A sociedade deve se desenvolver no direito civil, no direito administrativo, na religião, na ética, na moral. O direito penal só deve intervir realmente na proteção subsidiária, né? E ele, mais importante de tudo, segundo a Constituição Federal, trazer limites ao poder punitivo estatal. Esses limites que devem ser traçados, né? Nós vemos muito, infelizmente, divulgado pelas redes das mídias que nós temos hoje, né? O ministro anulou uma prisão. Se ele anulou uma prisão é porque aquela prisão foi feita com abuso do direito. A Constituição traça como que deve ser feito, como que deve ser feita a ponderação dos valores, dos bens, e ele deve atuar dentro dessa regra. Se ele atua fora dessa regra, cabe sim ao Poder Judiciário fazer valer a vontade da Constituição, né? Então, os limites ao poder punitivo estatal estão na Constituição, e por isso que esses limites que eram legais da história do direito penal, né, os códigos, né, desde a nossa colonização portuguesa, né, das ordenações filipinas, o Código de 1830, o Código de 1890, o Código de 1940, a Reforma em 84, tudo isso já vinha numa linha crescente de proteção aos direitos humanos, aos direitos sensíveis, mas havia realmente sempre um receio de que se perdesse essa evolução. Então foi elevado a caráter de princípios constitucionais limitadores, né? Com a ideia da Constituição Federal nos trazer princípios constitucionais, né? Atualmente a doutrina, o professor Bené traz uma ideia muito interessante no livro dele de princípio constitucional, né? Que ele fala que esses princípios previstos na Constituição Federal em termos de direito penal são princípios reguladores do controle penal, fundamentais de garantia do cidadão, né? Ou simplesmente, como ele disse lá também, princípios fundamentais do direito penal de um Estado democrático de direito. Não há como se falar de direito penal hoje, processo penal, execução penal, se nós não tivermos uma compatibilidade com a Constituição Federal. Qualquer lei deste ou daquele Congresso Nacional, se não respeitar isso, nós devemos chamar a Constituição para fazer valer as nossas garantias, que lá atrás, em 1988, os constituintes queriam proteger o futuro da nossa nação dos arroubos, né, da polarização que pode acontecer entre um ou outro governo. Está na Constituição para garantir todos esses nossos direitos, né? E o artigo 5º, ela tem uma função muito interessante, né, que orienta todo o legislador ordinário para a adoção de um sistema de controle penal voltado para os direitos humanos, né? Embasa o direito penal no princípio da culpabilidade, um direito penal mínimo, um direito penal garantista, né? César Peluso disse, enquanto ministro, né, volto a repetir, o Estado nos constrange diuturnamente com direito administrativo, nos constrange com posturas, regras de convivência em sociedade. Então, o direito penal não deve também seguir essa regra, né? O direito penal deve seguir a regra de não constranger ilegalmente o cidadão brasileiro, né? E, para isso, a Constituição Federal trouxe vários princípios reguladores, limitadores do direito penal, né? O primeiro deles, todos nós sabemos, é o mais forte de todos os princípios da Constituição, o princípio da legalidade e também o princípio da reserva legal, né? A ideia de que o princípio da legalidade, ela só se reverbera naquela ideia que não há crime sem lei anterior que o defina, que é o artigo 1º do Código Penal, que foi copiado no artigo 5º da Constituição. Essa é uma prova clara, né, da elevação dos princípios penais a caráter de princípios constitucionais. Não é só isso, né? O princípio da legalidade,
Ele é um princípio fundamental para todo o direito penal, que vem, inclusive, desde as ideias antigas da desconfiança que se existia no homem, né? Ao império dos homens ou ao império da lei? A império da lei que vai nos reger, que vai nos guiar, né? O princípio da legalidade, então, é um imperativo, né, que não admite desvios, não admite exceções, representa aí toda a conquista, né, da consciência jurídica para buscar, né, a justiça. Então, a lei deve definir com precisão, de forma clara, qual é a conduta proibida, para que nós, cidadão, podemos decidir, deliberar em cometer ou não cometer aquele ilícito. Eu sei que é ilícito, existe uma lei proibindo, então eu sei quais são as consequências de eu violar aquela lei. Então, existe uma lei. E no artigo 5º, inciso 39, diz lá, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, né? E o princípio da reserva legal também é uma garantia prevista na Constituição Federal, no direito penal, que não é qualquer um que pode legislar sobre direito penal, né? A Câmara Distrital aqui pode legislar sobre direito penal? Não. Então, existe uma reserva legal que está no artigo 22, inciso 1 da Constituição, que compete privativamente à União legislar para o direito penal. Então, tudo isso é garantia, né? Antes da Constituição, antes da Lei de Execução Penal de 1984, cada estado tinha um jeito de executar as penas, cada estado tinha um código que, na prática ou na legislação, desempenhava papéis diferentes. Então, a partir da Constituição Federal de 88, trouxe essa unicidade sobre de quem deve legislar sobre direito penal e justamente para trazer mais segurança. O princípio da intervenção mínima, o princípio da fragmentariedade, quem já estudou ali a teoria do crime, sabe do que eu estou falando, né? O princípio da legalidade nos impõe limites ao arbítrio judicial, mas não impede que o Estado, observando o princípio da legalidade, legisle sobre direito penal a qualquer custo, né? Nós sabemos que existe, nos últimos 20 anos, no Brasil e também em outros países mais evoluídos, até de primeiro mundo, uma produção legiferante muito grande em direito penal, né? Aqueles movimentos de lei e ordem, tudo que acontece no seio da sociedade já quer se resolver com penas, com cadeia, né? E a sociedade vem incorporando isso, infelizmente. Qualquer coisa que acontece, por que esse cara ainda não está preso? Por que esse cara não foi para a cadeia? Por certas coisas que não precisa a intervenção do direito penal, né? Então, o princípio da intervenção mínima, né, também conhecido como o princípio da última ratio, né, ele preconiza que a criminalização de certas condutas só é legítima se for realmente necessárias para prevenir, né, ataques a bens jurídicos importantes, né? A fragmentariedade vem no encalço aí também da intervenção mínima, né, de que somente valores de bens jurídicos importantes que devem ser protegidos pelo direito penal. Face aqui, então, né, como o professor Rogério Greco diz, uma seleção, né, uma tutela seletiva dos bens jurídicos, né, vai fazer ali uma análise, né, o professor Aníbal Bruno, né, o professor Nilo Batista, tem um livro do professor Nilo Batista muito interessante que ele fala sobre isso. Se você pegar o Código Penal todo e chacoalhar ali o que é importante, sobra 50, 100 artigos, existem tipos penais demais desnecessários para o direito penal. Então, tem que se fazer uma tutela seletiva do bem jurídico, né? A fragmentariedade, né? Esse caráter fragmentário do direito penal significa que não se deve sancionar todas as condutas lesivas de bens jurídicos, né? Mas somente aquelas realmente importantes, condutas mais graves, mais perigosas no seio da sociedade. Outro princípio que era legal, né, está no Código Penal, se você ler lá no artigo 2º, 3º e 4º do Código Penal, desde 1940, era o princípio da irretroatividade da lei penal, que, devido à sua importância para toda a estrutura do direito penal, foi eleito, né, elevado a princípio constitucional limitador do direito do Estado, do jus puniendi, né? É uma regra dominante, né, em termos de direito penal, né? A irretroatividade é essencial para a segurança jurídica,
essencial para a liberdade do cidadão, né? E é corolário, inclusive, do princípio da legalidade, né? Está lá no artigo 5º, inciso 39 também da Constituição. Então, ele é um princípio geral do direito moderno, né? E existe, inclusive, desde a Declaração dos Direitos do Homem de 1789. Então, o Brasil, com o Código Penal de 40, com a Reforma de 84, já estava caminhando ali, né, para respeito aos direitos internacionais, os tratados, e que, com a Constituição Federal de 88, foi sedimentado isso como princípio limitador do direito de punir do Estado. O princípio da adequação social também é muito importante. O professor Zaffaroni, né, ministro da Suprema Corte Argentina, tem vários livros em direito, do direito brasileiro, porque ele morou aqui no Brasil, eu fui aluno dele em São Paulo, é muito interessante a história dele com o direito brasileiro. Então, quando nós lemos o livro de Zaffaroni, podemos ler também como os olhos do direito brasileiro, né? E ele trata da ideia da tipicidade conglobante. A ideia da adequação social é essa, né? Se uma conduta é adequada socialmente, permitida na sociedade, permitida no direito civil, permitida no direito administrativo, não pode ser penalmente punida, né? Então, se a sociedade tolera aquela conduta, ela não deve ser punida pelo direito penal, né? Então, há condutas que, por sua adequação social, não pode ser considerada criminosa, né? Então, são socialmente adequadas. Então, na seleção do tipo, que a gente falou agora há pouco sobre o princípio da fragmentariedade, também deve-se ponderar a questão da adequação social. Muito comum hoje na discussão também, que está implicitamente na Constituição Federal, que é o princípio da insignificância, né? O princípio da insignificância vem com essa ideia também de intervenção mínima, fragmentariedade e adequação social. Pequenas ofensas a bens jurídicos não justifica a intervenção drástica do direito penal. Lembra da primeira fala que eu disse hoje sobre Luiz Regis Prado, né, sobre a intervenção drástica do Estado? É justamente isso, né? Não há por que o direito penal intervir nisso. O direito penal deve ter uma interferência mínima, né? Klaus Roxin, desde 1964, já ponderava isso no direito penal, né? E ele escreveu um livro sobre isso, principalmente falando sobre política criminal e sistema do direito penal, e ele partia do direito romano, antigo, falando sobre a intervenção mínima do direito penal e a insignificância de certos casos que eram levados ao pretor, né? Então, se dizia lá, minima non curat pretor, ou seja, o pretor não tem que ficar lidando com essas pequenas coisas. A sociedade deve se resolver hoje, podemos dizer, né, pegando o gancho lá do pretor, conciliação, mediação, métodos alternativos, não tem que vir para o direito penal, né? O direito penal, voltamos a dizer, fragmentariedade, intervenção mínima, só aqueles bens jurídicos importantes que realmente atrapalham a vida em sociedade. Pequenas condutas podem ser resolvidas fora do direito penal, né? Então, a tipicidade penal, que é corolário do direito penal no princípio da legalidade, ele exige que, pelo menos, essa ofensa aos bens jurídicos selecionados ali pela fragmentariedade, né, seja uma ofensa grave, né, seja uma ofensa que não seja tolerada pela sociedade. Se for insignificante, não há que existir a intervenção do direito penal. E hoje a gente vê muito isso, infelizmente, né, certos processos no dia a dia que chegam ao Poder Judiciário, em que a vítima nem quer estar ali, a vítima não quer estar no processo e a vítima é chamada pelo Estado para prestar um depoimento. Você fala assim, mas isso é tão insignificante, né, que nem lembrava mais que isso tenha acontecido, toquei minha vida, ou seja, foi irrelevante, insignificante para a vida em sociedade e o Estado está lá mexendo naquilo, né? Então, realmente o Estado não deveria intervir. Então, por isso que o princípio da insignificância hoje está tendo larga aplicação em muitos crimes patrimoniais, né? Porque se perde muito mais tempo e mais patrimônio tutelando uma ínfima ofensa a um patrimônio da vítima. A vítima não tem interesse em relação a isso. Tem alguns projetos em relação a isso, mas ainda é muito incipiente,
porque existe essa ideia de que o direito penal resolve tudo, né? Tudo se chama o direito penal. Nós vemos alguns tipos penais nos últimos 10 anos que beira a excrescência mesmo, se pode se dizer, porque não tem interesse nenhum em relação ao direito penal da seletividade, da fragmentariedade, né? Um dos princípios mais importantes que nós temos na Constituição Federal hoje, que também veio ali ao reboque do Código Penal de 40, né, desde a época de Nelson Hungria, quando apresentou o projeto na exposição de motivos, uma linda exposição de motivos de Francisco Campos, vem trazendo a ideia do princípio da culpabilidade. E está escrito no Código Penal, é artigo do Código Penal, artigo 1º, 2º, 3º e 4º, você extrai isso, e foi eleito também a caráter constitucional, a princípio constitucional, né? Não há crime sem culpabilidade, né? Que já também vem desde o direito antigo, nullum crime sine culpa. E é importante falar da culpabilidade, porque alguns tipos penais da modernidade nos levam a alguns equívocos. E aí eu ouso aqui a pontuar sobre minha experiência, né? Crimes contra a ordem tributária, alguns crimes ambientais, alguns crimes de propriedade, né? Você olha e se fala assim, mas qual a culpabilidade que se tem aqui? Qual que é realmente a necessidade do direito penal que tem aqui? Estão tentando implantar responsabilidades que vêm do direito civil, responsabilidades que vêm do direito do consumidor a um direito penal, uma responsabilidade objetiva. Então, o princípio da culpabilidade, eleito a caráter constitucional, elevado a caráter constitucional, melhor dizendo, ele traz para nós, pelo menos, né, tem várias implicações no direito penal, mas pelo menos 3 consequências. A primeira delas, a inadmissão da responsabilidade objetiva, né? Tem que ser comprovado que a pessoa agiu com dolo ou com culpa, né? E a gente vê muito isso, principalmente em crimes contra a ordem tributária. Ele era o dono da empresa, era o gerente da empresa e não recolheu o imposto, então ele cometeu o crime e deve ser condenado. Esta é a acusação. Aí você vai verificar que a pessoa era um empresário extremamente diligente, mas que por causa da pandemia, ou ele pagava imposto ou pagava o seu empregado. Ou ele pagava o imposto ou ele pagava o aluguel. Ou ele pagava o imposto ou ele comprava insumos para continuar produzindo. E você fala, houve dolo ou culpa em relação a isso, porque o promotor só está dizendo qual é o resultado, deixou de recolher o imposto. Então, a ideia da culpabilidade é justamente isso, a inadmissibilidade de uma responsabilidade objetiva simplesmente pelo resultado. Tem que comprovar por que ele deixou de recolher, se ele tinha uma justificativa ou não, né? E também, nós vemos bastante isso hoje, infelizmente, é uma das críticas que eu faço em relação ao nosso sistema de individualização da pena, que é o direito penal do autor, né? Punir pelo que ele é e não pelo que ele fez, né? A responsabilidade deve ser pelo fato violador da norma, o que ele praticou, não o que ele é, não qual é a vida dele, né? Porque você vê que a pessoa teve ali com 18, 19 anos alguns problemas, 10, 15 anos depois, ele está sendo responsável por um outro processo, mas ele mudou de vida nesses 10, 15 anos e aquele passado de 18, 19 anos dele está atrapalhando ele aqui nesse processo novo. Então, a gente tem uma responsabilidade do autor e não uma responsabilidade do fato. Então, a culpabilidade, esse princípio da culpabilidade na Constituição Federal nos traz essas duas implicações, né? Inadmissibilidade da responsabilidade objetiva pelo resultado, a responsabilidade pelo fato e não pelo autor, e, por último, né, a individualização da pena, porque a culpabilidade é medida da pena. Quanto mais reprovável foi a conduta que ele praticou, maior deve ser a resposta estatal. E aí vem o outro princípio, que é o próximo agora, que
calha bem sobre essa ideia que a gente acabou de falar, sobre essa terceira consequência da culpabilidade, que é o princípio da proporcionalidade, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 já trazia expressamente isso, né? Observa uma proporcionalidade entre a gravidade do crime e a sanção a ser aplicada. Está lá no artigo 15, né? A lei só deve combinar penas estritamente necessárias e proporcionais ao delito. Então, a culpabilidade como medida da pena nos traz essa proporcionalidade também. Se são três pessoas distintas, cada uma tem a sua pena distinta, diferente de uma da outra, né? Esse princípio, então, ele é consagrado, né, no direito penal moderno, apesar de já ter sido exigido pelo Marquês de Beccaria já há muito tempo, ele vem hoje no direito penal moderno, né, o constitucionalismo, né, moderno, e foi recepcionado pela maioria das constituições dos Estados democráticos de direito e traz ali vários dispositivos. A nossa Carta Cidadã traz no artigo 5º, inciso 46, a exigência da individualização da pena. Artigo 5º, inciso 47, a proibição de determinadas sanções penais, né? Pena de morte, penas cruéis. Isso não é proporcional. Nós estamos numa lei de talião, né? Maior rigor para as infrações mais graves, ou seja, a proporcionalidade. Então, esta proporcionalidade, como esse mandamento constitucional, nos traz ali uma carga de ponderação, né? E também a ideia de equilíbrio, um equilíbrio sob dois viés, né? Isso é muito importante. Primeiro, o equilíbrio sob o viés abstrato do legislador. O legislador infraconstitucional, ele tem que justificar o porquê daquela pena, né? Nós tivemos recentemente, eu decidi esse caso, foi em 2009, fui eu que decidi, e recentemente o Supremo Tribunal Federal assentou, reconhecendo a inconstitucionalidade de um tipo penal. Eu decidi em 2009, só agora o Supremo decidiu igualmente. Uma falsificação de shampoo com pena de 10 anos. Né? Ou seja, pena mínima de 10 anos, uma falsificação de shampoo. Eu falei, isso é inconstitucional. Se a pessoa pega o revólver e dá um tiro na cabeça do outro, tem uma pena de 6 a 20. Se eu falsificar o shampoo, já é pena de 10. Isso é inconstitucional, fere o princípio da proporcionalidade neste aspecto, né, o equilíbrio abstrato que o legislador deve ter, a proporcionalidade, a ponderação entre ação e reação. A ação criminosa deve ter uma resposta estatal proporcional, adequada. E depois, o segundo aspecto, que o primeiro é o abstrato, o segundo é o concreto. O juiz, ao aplicar a pena, deve respeitar esse princípio da proporcionalidade, ter uma justa aplicação da pena. Como que é uma justa aplicação da pena? Através de um devido processo fundamentado, explicando como é que ele chegou naquela quantidade de pena. Aí ele vai demonstrar se ela é proporcional ou não. Então, o princípio da proporcionalidade tem esses dois vieses, né? Primeiro, o abstrato ao legislador, que não pode criar penas desproporcionais, e segundo, o concreto ao juiz, que não deve aplicar penas abusivas, né? Desproporcionais. Né? Um outro princípio, né, acho que é um dos mais importantes que nós tivemos na Constituição Federal sobre o direito penal, é o princípio da humanidade. Muito se falado sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E isso compreende ali, né, que o ser humano deve ter respeitado sua integridade física, psíquica, né, a sua autodeterminação consciente, garantia de moral, né, ética. Tudo isso o direito penal não pode violar. Né? O direito penal tem que ter essa aplicação ponderada, respeitando a humanidade. Eu lembro até hoje, né, eu tive um professor, faleceu em 2003, saudoso professor Mirabete, tive aula com ele em 97, e ele dizia, né, quando ele tive aulas de execuções penais com ele, dizia o seguinte, o preso, quando entra dentro do presídio, ele não perdeu a sua dignidade, não perdeu a sua humanidade. O que ele perdeu? Os direitos afetados pela sentença. Quais são os direitos afetados pela sentença? Liberdade e direitos políticos. O que mais? Nada mais. Ele tem todos os outros direitos garantidos na Constituição Federal. Todos os direitos, sem exceção. Todo brasileiro
tem esses direitos? Tem, e o preso também tem. Então, a execução penal humanista, um direito penal humanista, deve ter essa compreensão da dignidade da pessoa humana e que é um bem superior a todo e qualquer outro direito. Recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das coisas no sistema prisional brasileiro. O nosso sistema prisional brasileiro, em sua esmagadora maioria, né, eu não chega a dizer 100%, mas é quase 100% do nosso sistema prisional brasileiro, ela ofende esse bem superior da dignidade da pessoa humana. Por isso que o Estado foi declarado inconstitucional. Trata-se de uma tese doutrinária, né, do direito penal colombiano que o Supremo Tribunal Federal adotou. Mas é uma verdade, né? Eu tive, vamos dizer assim, a experiência, né, não a honra, mas a experiência de fazer inspeções em presídios em 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça, e realmente é um sistema degradante, é um sistema que trata com desumanidade, não tem como. Uma professora do México, quando eu fiz uma especialização, ela dizia o seguinte: como esperar dignidade do egresso do sistema prisional? Como esperar que ele nos trate como seres humanos, se quando nós, Estado, estávamos sob a tutela dele, ou seja, se nós estávamos prendendo aquela pessoa, nós os tratamos como animais. Então, não há como esperar que nos tratem com dignidade se nós, Estado, não os tratamos com dignidade. Essa é a violação que o Supremo Tribunal Federal fundamentou, com base no princípio da humanidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, que o nosso sistema prisional vem diuturnamente ofendendo. Né? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, da humanidade das penas, da humanidade do direito penal, é um dos princípios de maior grau de indeterminação, mas mesmo sendo um princípio de maior grau de indeterminação, ele é uma das fontes mais recorridas na Constituição para aplicar a humanidade no direito penal. Então, este princípio ele sustenta que o direito penal, que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que aflija essa dignidade da pessoa. Né? E aí, quando você lê a nossa Constituição Federal, que é um passeio sobre direitos humanos, né? Fontes inesgotáveis de conhecimento, toda vez que você lê, cada vez você vai aprendendo cada vez mais. E você vê lá no artigo 49 que diz, né, a Constituição assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. De onde vem isso? Vem das regras da ONU, da Lei de Execução Penal de 84 e sobre esse princípio da humanidade. E aí vai mais, continua lendo a Constituição, está lá no artigo 5º, inciso 47, é vedada a aplicação de pena de natureza cruel ou degradante. Você vai lendo a Constituição, você vai compreendendo a importância da Constituição para o direito penal. Porque se nada tivesse na Constituição, imagina como nós estaríamos hoje. E ainda estamos na Constituição, estamos nesse pé. Todos os dias, os juízes de execução penal, os promotores de execução penal, os defensores de execução penal, o STJ, o STF, trabalhando, querendo melhorar sobre isso, políticas públicas pelo CNJ querendo melhorar tudo isso, e ainda assim estamos num estado inconstitucional de coisas no sistema prisional. E isso é um princípio da Constituição. Para finalizar, princípio da presunção de inocência. Né? O princípio da presunção de inocência foi recentemente, né, por 2 vezes, o Supremo Tribunal Federal enfrentou esta situação em menos de 10 anos, então é do conhecimento público, né, de todos vocês, mas ele é um princípio bem antigo, né? Já está na Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948, que diz que toda pessoa acusada de delito tem o direito a que se presuma sua inocência enquanto não provada a sua culpabilidade. Está lá no artigo 11. Né? E a nossa Constituição copiou, né, essa ideia e trouxe lá: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por que isso, né, gente? Porque a pessoa não pode ser tratada
como culpada quando há contra ele apenas indícios não comprovados. O importante também, não trouxe aqui, porque eu falei de direito penal, eu não estou falando de processo penal, porque se eu fosse falar dos princípios constitucionais de processo penal, a gente ia falar mais ainda. Um deles é o mais importante, que é o devido processo legal. Se não houve um devido processo legal, não houve a formação da culpa, não houve uma decisão dizendo que você é culpado, você é inocente. Esta é a regra do sistema mundial em relação à declaração dos direitos humanos. Então, o Brasil nada mais faz do que cumprir essa declaração e elevou a caráter constitucional o princípio de inocência, o princípio da não culpabilidade. Né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Isso eu queria trazer para vocês aqui, era linhas gerais sobre o que a Constituição Federal nos traz sobre o direito penal. Como vimos, é uma Constituição bem analítica, bem extensa mesmo em direito penal. Ela amarra o legislador infraconstitucional, não deixa ele se desgarrar desses ideais, né, iluministas, proteção dos direitos humanos, a dignidade da pessoa. Tudo isso conforma todo um bloco de proteção do cidadão contra o abuso do Estado. E tinha um professor bem antigo que era interessante, ele falava isso lá na minha faculdade, falou: eu não tenho medo do juiz, eu não tenho medo do ministro, eu tenho medo do guarda da esquina, porque ele que é o poder do Estado e é contra ele que a gente tem que ter medo. Se esse guarda da esquina entende que ele pode desrespeitar os nossos direitos, não adianta ter uma Constituição humanista como a nossa. Então, a Constituição, por ser uma carta cidadã, de leitura fácil, deve alcançar a todos. Por isso que nós temos hoje, em toda a formação das polícias, direitos humanos. Nós temos a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, nós trouxemos o professor Eric Meyer aqui num dos congressos do IESB, né, que ele leva direitos humanos para todas as polícias no mundo inteiro, falar sobre direitos humanos para as polícias, porque é para ele que nós precisamos levar. Todo cidadão tem que ter consciência dessa nossa Constituição humanista de proteção do cidadão contra o abuso do Estado, porque senão viveríamos numa barbárie. Né? Para finalizar, trago mais uma reflexão aqui do professor Luiz Regis Prado. Né? O respeito aos preceitos constitucionais que influem em matéria penal cabe a todos os operadores jurídicos, sem exceção, maiormente um direito penal próprio ao Estado constitucional, que se revela nos princípios materiais de justiça, liberdade e dignidade humana, de validade a priori ancorados no texto constitucional. Então era isso, professora, que eu tinha para traçar para vocês aqui sobre o direito penal constitucional, né? E que muitas vezes nós somos mal compreendidos, né? Principalmente os magistrados, né? Que a gente fala, olha, o Estado errou em tudo aqui, então, ainda que eu acredite, pelo minha convicção íntima, que essa pessoa é culpada, o Estado errou em tudo, então eu tenho que soltar e absolver essa pessoa. O Estado não respeitou os direitos previstos no nosso sistema. Então é isso, professora. Parabéns, professor Márcio. Fiquei aqui aprendendo bastante, não é? A sua fala, essa fala fluida, essa forma tão clara, não é, de expor questões tão complexas, não é? É que nos captura e nos faz gostar mais ainda, né, do direito penal, digamos, direito penal constitucional, não é, professor Márcio? Que foi o objetivo específico, não é, acerca do conteúdo a ser enfrentado. Nós vamos abrir para alguma pergunta, professor Márcio? Já tem uma pergunta aqui do Irineu. Né? Então vamos lá, não é? O Irineu diz aqui, professor, como o senhor analisa que após 34 anos da Constituição, pelo menos 1/3 dos brasileiros nem sequer sabem que ela existe e ainda jamais usufruem dos seus benefícios? Duas ponderações aqui, Irineu. Né? Eu não conheço essa estatística, né, de 1/3 do brasileiro,
Eu sou um otimista de carteirinha, né? Então, eu acredito que a população conhece, sim, ainda que, vamos dizer assim, nível bem baixo, né, bem raso, que existe a Constituição, que existe uma carta protegendo ela, né? Nós tivemos aí, nos últimos 20 anos, uma abertura democrática muito grande, nós tivemos o acesso à justiça, o acesso à educação, o acesso às redes sociais, à internet. Eu acredito que hoje a população conhece, sabe que existe uma carta que a protege. Agora, esse outro ponto que você diz, Irineu, de que não usufruem os seus benefícios, muitos deles realmente, muito do que está na nossa Constituição Federal, ainda estamos na seara programática, apesar de serem normas que devem ser aplicadas imediatamente, mas nós estamos ainda em caráter programático. Não existe salário digno, não existe moradia digna, não existe saneamento. Então, muitos dos nossos benefícios que o nosso constituinte teve como ideal para uma sociedade brasileira não foram implementados ainda, né? Cabe aos nossos governos, cada vez que tomar posse, ler a Constituição e tentar implementar cada vez mais os nossos direitos. Né? Quem mais aí tem perguntas? O Irineu já respondi. Quem mais? A Denise, né? Ela fica impressionada com a beleza do nosso texto. Realmente, eu, a cada vez que leio, fico impressionada, Denise. Realmente é uma leitura obrigatória sempre, né? Sempre temos que estar relendo, relembrando, sempre, porque às vezes nós entramos no automático, né? No dia a dia, e se esquecemos do que temos ali uma carta, uma lei maior que nos guia sobre tudo. E eu estou à disposição, professor, se tiverem perguntas aí. Será mais alguma? Podem abrir a câmera, podem abrir o microfone, podem perguntar sem problema algum. Não? Estão tímidos, né? Estão tímidos. Acho que encerramos, então. Então, vamos encerrar, né, professor? Professor Márcio, muito obrigada mais uma vez por ter inaugurado aí com sua palestra, né, acerca dos princípios, inclusive acerca dos princípios constitucionais, penais e seus reflexos na construção, né, professor Márcio, do direito penal, focalizando suas perspectivas, suas aplicabilidades, traçadas pelo direito penal mínimo, não é? Abordando os valores constitucionais penais, né, que devem ser aplicados, direcionados para o direito penal como uma solução eficaz, né, eu gosto sempre de falar, né, de uma solução eficaz de apenamento ressocializador, mas sem, contudo, deixar de observar as garantias e os direitos fundamentais do cidadão. Bom, muito obrigada, professor, muito obrigada a todas e a todos que aqui estiveram, né, nesse importante aprendizado. E o professor Márcio Evangelista continuará aí tutelando o Congresso ao longo do mês, né? Vamos até novembro com esse congresso, né, professor Márcio? Muito obrigada a todas. E vamos declarar finalizada, então, essa primeira sessão do congresso, né, professor? Exato. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença da professora Ali, que nos brindou aí com a sua presença, e na quinta-feira agora já temos outra, né? Outra palestra sobre Constituição e Direito de Família, né? Vamos trazer aí a doutora Lília, que trabalha com direito de família há muito tempo e mestre em direito, tudo, ela vai nos traçar isso. Então, convido já a todos, quinta-feira, às 19h15, aqui também via online, para participar do congresso. Né? Muito obrigado, boa noite, professora, boa noite a todos, foi um prazer, viu? Até logo, gente. É um tema maravilhoso.